Você é uma daquelas pessoas que só faz o que tem vontade, só fala o que tem vontade, ou é daquelas pessoas que diz sim pra tudo? Aquela pessoa que fala, ok, amém, tá certo, eu faço, eu dou um jeito, tá tudo bem. Quem é você? Já se perguntou? Por que será que é tão difícil a gente pronunciar essas 3 letras que compõem essa palavra não? Nesse vídeo aqui você vai entender muitas coisas a respeito disso. Por que é tão difícil? Como você pode dizer não de uma maneira que a pessoa não vai se sentir ofendida? Então fica aqui comigo nesse vídeo porque a gente vai falar sobre isso hoje. Além de que existem consequências muito sérias para sua vida quando você diz sim para tudo. O não, ele não está relacionado somente a falar para um filho. Não. É não na empresa, é não para o chefe, é não para o marido, é não para os amigos, é não para a família. Então, nós estamos sendo testadas o tempo todo. E para muitas pessoas é difícil dizer não porque você tem aquele sentimento de culpa, de que tá magoando alguém, de que pode perder alguma coisa se você não disser ok. Além de que muitas vezes você pode sentir aquela necessidade de estar sempre agradando os outros. Isso acontece muito com pessoas carentes, pessoas que acham que não são boas o suficientes, que precisam ficar o tempo todo sendo notadas, não importa os motivos. Aprender a dizer não é uma das habilidades mais importantes que você tem que desenvolver aí para o seu estado de saúde física e mental também. Porque às vezes você tá falando sim, eu posso, mas você tá sobrecarregada, às vezes no trabalho. Então é muito importante desenvolver essa habilidade de dizer não. Entenda que o seu tempo e as suas energias são recursos muito preciosos que você precisa preservar. Você não pode sair por aí querendo bancar a heroína e fazer tudo para todo mundo. Não dá. Você tem limitações e precisa saber o momento de dar aquela freada, senão daqui a pouco, lá no seu trabalho, você vai estar com síndrome de burnout, vai estar com esgotamento físico e mental por conta do seu ambiente de trabalho e da sobrecarga, você vai estar sobrecarregada. E em casa também não é diferente. Tem uma coisa assim que eu acho muito importante, é que você normalmente não sabe que ficar dizendo sim o tempo todo, não ter a capacidade de dizer não, é uma maneira de treinar as pessoas que, como é que eu posso explicar? Sabe aquela história de criar cobra para depois ser mordida? É mais ou menos isso. Você treina as pessoas a te tratar de determinada maneira no futuro. Então você vai ser o pau para toda obra, você vai ser o saco de pancada, você vai ser aquela pessoa que nunca pode sair fora do horário de trabalho porque tem sempre alguém saindo e passando serviço para você. Tem uma frase que eu gosto muito. Se para você me amar, eu sempre tenho que dizer sim para você, então eu prefiro que você não me ame. Simples assim. Amor não se compra. Atenção não se compra. A gente conquista isso e normalmente nós só conquistamos esse tipo de coisa, né? Tipo respeito, amor, atenção, quando nós nos damos isso primeiro. Então, quando você tá fazendo tudo pelos outros, sempre falando sim, quando na verdade você queria falar não, eu não quero, eu não posso, eu não tô afim, você tá, na verdade, colocando para as pessoas que você não é uma pessoa de valor, que você não se valoriza, mesmo que você pense o contrário. Se sempre que você for sincera e falar para as pessoas aquilo que você realmente pensa, aquilo que faz bem para você, fizer com que as pessoas se afastem de você, no fundo essas pessoas não estavam com você, elas estavam ali por elas, porque você tinha algo para oferecer. Para muitos adultos, muitos de nós, essa incapacidade de dizer não, ela já vem lá da infância, porque a gente é treinado a ser sempre aquela criancinha educada que diz sim para tudo, que não pode ter opinião própria porque é feio, porque os adultos têm sempre razão. Então toma cuidado aí como você tá passando as coisas para os seus filhos. Na minha época, pelo menos, se uma criança dissesse não ou afrontasse um pai, um professor, ela era entendida como uma criança mal educada. E tinha mais. Jogavam terror pra cima de nós, dizendo que Deus não gosta de criança assim, que Papai Noel não gosta de criança assim. Uma das piores coisas que você pode fazer com uma criança é obrigar essa criança
a abraçar o coleguinha, quando na verdade ela estava querendo estrangular o coleguinha. Porque se brigou ali, se teve aquele enrosco, alguma coisa aconteceu. E os pais, ao invés de tentarem remediar, entender o que aconteceu, cada um levar o seu para um lado e tentar conversar, não. Dá beijo no coleguinha, abraça o coleguinha, pede perdão. E a criança tá com muita raiva, ela fica com mais raiva dos pais. Isso não ensina, isso traumatiza. Então, sempre busque entender. Minha mãe falava uma coisa que eu sempre não... hoje eu entendo, mas eu sempre ficava indignada. Ela falava assim, se apanhar na escola, quer dizer, se meter em briga na escola com alguém, vai chegar em casa e vai apanhar de novo. E na minha sala de aula tinha umas meninas de uma comunidade bem carente, tanto que essa menina em específico, que se chamava Rosa, ela estudava comigo, acho que era na... Ai, não me lembro agora. 4ª série. E ela já tinha um filho. Tipo assim, na 4ª série ela já tinha um filho. Lógico que ela não tinha minha idade, né? Ela era já mais velha, toda atrasada ali. E o pai dela se chamava Risadinha. E ele estava preso por assassinato e tráfico de droga. Então, imagina o exemplo que essa menina já trouxe de casa. E uma vez, essa menina me bateu. No lado de baixo, bateu mesmo, de porrada. E eu não pude ir direto para casa porque eu tava toda inchada, toda vermelha. Eu tive que me esconder para minha mãe não saber. Porque minha mãe dizia que se eu apanhasse na escola, eu ia apanhar de novo. E ela me bateu por pura maldade, por inveja, porque não gostava de mim de verdade. Tipo assim, não gostava, simplesmente assim. Então, os pais naquela época não acolhiam a gente. Então, a gente traz isso, muitas vezes traz isso para nossa fase adulta, entendeu? Quem nunca aí teve uma punição, recebeu um castigo por dizer não? Às vezes você não quer comer a porcaria do brócolis, às vezes você quer um doce, comer um bolo ao invés de comer uma feijoada. Mas você não pode dizer, não, eu não quero. Meu Deus do céu, aí começa aquele drama. Tanta criança passando fome, tanta gente aí que não tem o que comer e você jogando comida fora. E aí começa aquela culpa, nossa... Você começa a se sentir culpado e fazer as coisas que você não quer fazer por conta disso. Isso acontece muito nos casamentos. Quando a mulher diz não pro marido na hora de estar lá na cama com ele intimamente e ele começa com esse jogo mental aí. Porque desse jeito eu vou acabar te traindo, porque não sei o que eu faço, porque você não cumpre com os seus papéis de esposa, porque você deve estar me traindo, porque se não tá, né, trepando comigo, deve estar trepando com outro, e começa aquele terror. E às vezes a mulher só está cansada, de alguma forma ela tá com problema hormonal, e aí ela vai lá e cede. Aí ela diz sim, quando ela queria dizer não. E quando a gente volta para esse ponto da criança, você deve estar se perguntando, mas quais seriam as consequências disso na fase adulta? Problema de comunicação e autoestima. Por quê? Porque o adulto, na verdade, né, não conseguir dizer não, é porque ele não tá conseguindo se comunicar com outra pessoa, ele só aceita. E você deve estar se perguntando que consequências isso pode levar, além de tudo que eu já falei na fase adulta, né, quando a criança ela é podada e obrigada a sempre dizer sim. É que quando você não consegue dizer não, você já está tendo um problema de comunicação, você não consegue se comunicar com a outra pessoa, você só aceita, você não consegue ter argumentos para justificar o não que você quer dizer, né? Convencer a pessoa de que não vai rolar. E outra coisa também que acontece é a autoestima. Daí a gente volta no caso da mulher, da mãe, da filha, que diz sim quando queria dizer não, na verdade. E aí ela começa a se diminuir, e de repente ela tá cabendo só nas caixinhas dos outros e ela tá fora de si. Tudo isso porque a gente é criada com essa ilusão de que dizer não é uma coisa ruim. É ruim, você vai ter consequências negativas do seu não. Veja a questão da empresa, né? Quando você não tem coragem de dizer não, ou quando você fala assim, não, eu vou dizer não pro meu chefe, eu vou dizer não para minha colega de trabalho. Você começa a ter um diálogo interno de que vão pensar que você não é boa o suficiente, que você não consegue, que você é fraca, que você é desorganizada, e começa aquele diálogo. O seu chefe fala, viu, preciso que você me entregue esse relatório aqui até tal dia, mas você já tem todo o seu trabalho para fazer e aquilo ali não é sua função. Aí você tem medo de dizer não, eu não consigo, e ele interpretar que você realmente não consegue. Então você acaba tendo dentro de você essa questão do não reconhecimento. Não vão reconhecer o meu trabalho
se às vezes eu falar que eu não consigo fazer tudo? E aí vem aquela inquietação, sabe? Não, eu não sou boa o suficiente. É uma coisa você com você. Às vezes a outra pessoa, ela só dá o negócio pra você fazer porque ela acha que você consegue. E como você tá sempre dizendo sim, ela nem sabe o que tá acontecendo por trás de tudo isso. E por conta de tudo isso, é que a gente vê tanta gente sendo pisada, humilhada, maltratada, rejeitada, porque essa pessoa tá sempre ali. Me pise, me abuse, me explore, né? É isso que você tá repassando para os outros quando você tá sempre servindo todo mundo. Nós, seres humanos, somos criaturas sociáveis. A gente precisa de essas conexões intersociais, interpessoais. E aí você pensa assim, não, eu preciso pertencer a determinado grupo. Então, se eu não disser sim, vão me excluir. Então, por conta dessa necessidade de pertencimento dentro de você, né? Porque só vão te excluir ali pessoas que não consegue reconhecer no outro o seu valor. Você pode até ser excluída de determinados grupos, pessoas que só estavam ali só para abusar de você, se afastar. Mas essas pessoas não eram boas o suficiente para estar do seu lado. Mas outras pessoas que vão respeitar quem você é, vêm na sua vida. Como eu falo assim, o seu casamento é abusivo, não é porque esse é abusivo que o próximo será. A partir do momento que você não permitir mais que façam com você o que você permitiu até hoje, outro homem virá, outra mulher virá na sua vida, independente do sexo, né? Esse vídeo é para todos os sexos aí, para todas as orientações sexuais. Então, não importa se aquela pessoa abusou de você. Quando você começa a se valorizar, quando você começa a desenvolver em você o amor próprio, o autovalor, buscando o autoconhecimento, outras pessoas compatíveis com o seu novo eu, com a nova você, vão aparecer na sua vida. E essas pessoas podem até te impor alguma coisa, tipo, vamos fazer tal coisa, você podia fazer isso pra mim, olha, você podia ficar com meu filho. E aí você põe na balança. Hoje eu posso, mas não sei se eu posso sempre. Mas aí você sabe que o dia que você precisar, que aquela pessoa fique com seu filho ou te dê uma carona, ela vai estar disponível. Isso é troca, tá? Isso não é submissão. Na verdade, é que a gente tá sempre querendo dizer sim para ser vista como uma pessoa boazinha, como eu já falei aqui. Agora, a pessoa que diz não, que se impõe, que não tá nem aí pro que pensam dela, é a ovelha negra, sabe? Dentro de casa. Tem você e mais 2, 3 irmãos. E a tua mãe tá sempre falando pra você, por que você não é como seus irmãos? Olha lá, a fulana tá limpando, olha lá, o outro tá estudando e você tá fazendo o quê? Por que você não é como seus irmãos que estão na faculdade? Por que você não é como seus irmãos que já estão trabalhando? Sabe? Olha lá o irmãozinho comendo a salada, olha lá o amiguinho comendo salada e você não come. Então, você é sempre aquela do contra, né? Aquela que ninguém suporta, aquela que todo mundo critica. Por isso que é mais fácil a gente dizer sim do que arcar com todas as consequências que vêm quando você diz não. Tem uma universidade nos Estados Unidos, a Universidade de Cornell, uma universidade privada. Ela fez um estudo sobre a incapacidade que as pessoas têm de dizer não. E elas tinham que executar tarefas onde as funções, as tarefas iam contra a ética. E mesmo falando, isso não é legal, a gente não deveria fazer isso, mais de 50% concordou em executar. Por quê? Para não criar atrito com o grupo. Eu vou dizer sim para eu não ser aquela pessoa que é a que cria problemas, a que vai ter todos os olhares para ela, aquela que vai ser questionada, aquela que vai ser, como eu já falei, excluída, aquela que vão ficar falando pelas costas. Então eu vou fingir que isso aqui não é errado e eu vou acabar fazendo. Se você é pai ou mãe aí de algum adolescente, pré-adolescente, sabe muito bem do que eu tô falando. Quando você fala não pro seu filho, ele chuta a porta, ele grita, ele esperneia, ele diz que te odeia, enfim. E aí você prefere falar, tá bom, então faça, pra não ter que lidar com as consequências. E aí o seu filho aprende que ele pode tudo. Agora eu te pergunto, será que ficar o tempo todo aceitando tudo, dizendo sim, não dizendo o não na hora que você quer dizer não, faz bem pra você? Será que isso tudo aí tá fazendo bem pro seu eu, pro seu
eu interior para sua vida como um todo. Como que será que tá a sua vida? Será que não é aí que começa a depressão? Será que não é aí que começam as doenças autoimunes? Todas essas doenças aí que não tem muita explicação, que são doenças que normalmente é o corpo reagindo de uma maneira contrária ao que deveria ser? Eu quero que você fique com essa pergunta e eu vou te falar aqui algumas situações, caso não tá claro aí para você, algumas situações que você deveria assim dizer não, se posicionar sem culpa, sem medo, sem estresse, sem levantar a voz, normal. Não é não. Se todos os pais fizessem isso na hora que o filho faz birra no mercado porque quer uma coisa e não é para comprar, os pais sabem que aquilo não é legal, ao invés de ceder a birra do filho, se abaixasse, pegasse no braço, altura de olho, mãozinha e falasse assim, não. E se você não ficar bem quietinho agora, você nunca mais vem comigo no mercado. E aí você cumpre a promessa. Hoje você não vai levar isso, mas em outra oportunidade poderia levar. E daí lá na casa, quando o filho... Aí você fala, lembra? Lembra daquele dia lá? Então, você que tem memória, você que tem que ser o adulto da família. Você não pode deixar a criança ser o adulto da família. Eu vou te mostrar aqui, então, 5 situações que você precisa dizer não, porque senão isso vai acabar prejudicando a sua vida. Então, dizer não para o seu próprio bem. A primeira situação é quando você se sente desconfortável. Olha para você e sente como que o teu corpo está reagindo perante essa situação aí. Se você está se sentindo desconfortável, não aceite. Por exemplo, seu marido te levou de surpresa lá numa casa de swing. Vamos supor, levou você lá, achando que você ia curtir, querendo fazer pressão, e você tá se sentindo muito desconfortável com aquilo. Você tem que falar, não, eu estou indo embora. Ninguém conhece os seus limites melhor do que você. Se você está em uma situação, não importa a situação. Aquilo tá te fazendo mal, tá te deixando com a energia baixa, você quer sumir dali, se arrependeu por estar naquele lugar, por estar fazendo aquilo, é a maior prova de que você tem que dizer não. Isso termina aqui. Para, respira profundamente algumas vezes e ouça a sua intuição. Isso só vai elevar a sua frequência, isso só vai te fazer bem. A segunda situação é quando você se sente culpada. Aí a gente volta lá na questão do experimento lá do estudo que a Universidade de Cornell fez. Então a pessoa sabia que aquilo era errado, carregou a culpa de estar fazendo algo errado, mesmo assim ela fez. Por exemplo, você reencontrou um amor lá do passado e resolveu ir tomar um café com ele, mas você é casada, ele é casado. E aí lá no carro ele tenta te beijar, tenta ultrapassar o sinal, mas você percebeu que você não quer aquilo. E aí você sente culpa por estar nesse lugar, mas se sente também numa situação onde você pensa, cara, se eu disser não, o que ele vai pensar de mim? Então, tá se sentindo culpada por estar ali? Vai embora. Não importa se é uma situação como essa, pode ser qualquer situação, agora não me vem exemplos na cabeça, mas se sentiu culpada, não faça. Isso também acontece com mulheres que às vezes têm um primeiro encontro, conheceu alguém no Tinder e sabia que ia rolar alguma coisa mais profunda e começou aquela culpa, aquela angústia. Não faça. Claro que daí nós temos aqui a questão do trabalho, né? Do trabalho. Vamos dar um exemplo aqui. A minha colega conheceu um cara, esse cara veio de longe para conhecer ela e tal, para se encontrarem, e ela tá atarefada lá, atordoada de trabalho, e ela precisa sair mais cedo ou tirar um dia de folga, sei lá, inventa aí um negócio na sua cabeça. E aí ela pede para você cobrir ela no serviço. E você não tem como, porque se você for cobrir ela, for fazer o que é dela, você não consegue fazer o que é seu. E aí você fala, ok, eu te cubro. E aí você começa a se sentir culpada, porque você não vai conseguir fazer as suas coisas direito e nem vai conseguir fazer as coisas dela. Então é melhor você deixar bem claro, eu não posso fazer isso, eu não posso aceitar isso, porque daí já vai virar tudo do avesso a minha vida. Então são coisas assim, eu tô tentando trazer algum exemplo aqui e quero que vocês deixem aqui nos comentários, além de pedir para vocês se inscreverem nesse canal maravilhoso, esse canal incrível que nós temos aqui, que você deixe aqui nos comentários se você tem alguma situação que você sente culpa,
que te deixa angustiada, situações que causam em você sentimentos negativos quando você fala sim querendo dizer não. Por isso que é importante a gente ter sempre argumento. Eu sempre falo que o estudar, é o melhor antídoto para tudo na sua vida. Para tudo na sua vida. Se você tem argumentos e clareza, você chega para a pessoa e fala, amiga, eu entendo o que está acontecendo, eu entendo que você tem que ir lá, quer conhecer a pessoa, mas olha, você precisava ter se organizado. Ou ter me avisado com antecedência. Não posso. Tá, mas era o meu chefe, Sil. Foi o meu chefe que chegou e me jogou um monte de trabalho em cima de mim. E aí eu fico pensando, caraca, como é que eu vou dizer não? Dizendo. Olha, chefe, eu adoraria fazer isso, mas eu já tenho a minha função e se eu pegar, eu não vou dar conta de nada, nem vou fazer bem feito uma coisa, nem bem feito outra coisa. Então, ele super vai entender. Se ele for um chefe de verdade mesmo, e não só um superior, ou melhor, se ele for um superior, uma pessoa que entende, não só a pessoa que manda, ele vai entender. Agora, a gente tem que pensar aqui no equilíbrio, né? Fazer um favor de vez em quando para alguém, como eu já falei aqui. Hoje você pode cuidar do meu filho, ou eu vou fazer uma viagem, você fica com o meu cachorro, tal. Daí quando você precisar eu também vou estar aqui. Isso daí, gente, é super normal. Às vezes, o seu marido quer levar os amigos para lá para sua casa e fazer um churrasco e você não gosta, mas tá tudo bem. Às vezes ceder, sabe, até mexe um pouquinho ali na sua energia, bagunça um pouco para você dar aquele up e não ficar na mesmice. Mas o que não pode é você estar sempre dizendo sim. E aí entra a terceira situação que você tem que dizer não. É quando você está sobrecarregada. Aqui voltamos a entrar na questão do trabalho e voltamos a entrar na questão do churrasco do marido. Imagina se o seu marido já tem como hábito dar festa na sua casa todo final de semana, com os amigos deles, com as esposas, pessoas que você não conhece direito, e você vira a zeladora ali da casa, né? Você vira a funcionária, a cozinheira, a faxineira, a pessoa que tem que fazer a comida, sabe? E aquilo você não suporta, porque final de semana é o dia que você quer, são os 2 dias que você quer descansar. Mas para não criar encrenca com o marido, que da mesma forma quando você nega sexo, ele fica emburrado, bicudo, fica 10 dias falando naquilo, ou fica te ameaçando, que se você não deixar os amigos dele vir ali, ele vai sair de casa, ele vai fazer festa na rua, ele vai pro puteiro, ele vai não sei o quê. E aí você, então tá bom, prefiro que faça aqui em casa, pelo menos tá aqui, não é aquela história? Os meus filhos usam droga, eles bebem, eles tocam terror, eles usam funk, eles falam palavrão, mas pelo menos eles estão dentro de casa. Ah, tá, então tá bom. Vamos pensando assim, que aí o mundo vai pra frente, né? Não é bem assim, não. A vida, ela é feita de regras, e regras são feitas para seguir. Então, se você acha que aquilo ali não é legal, você tem que dizer não, isso não é legal. Por isso que eu falo que diálogo é uma coisa muito importante entre as pessoas. Seja no trabalho, seja na sua casa com seu marido, seja com seus filhos, seja com seus familiares. Nada começa a tirar a sua paz da noite pro dia. Quando você cede fazendo alguma coisa para sua família que você não gostaria de fazer, você dá o dedo, de repente querem a mão, de repente querem o braço, de repente eles já estão dominando o seu corpo todo. E aí você não sabe mais como sair daquilo. Aí, minha filha, tem que jogar o balde pra cima, chutar o balde mesmo. Então, a melhor coisa que você tem a fazer, eu falo que é cortar o mal pela raiz. É arrancar a erva daninha quando ela saiu da terra. Não espera virar uma árvore. Sabe? Você tem que ter dentro de você o que é importante pra você, o que vai de acordo com quem você é. Ai, Sil, minha mãe me explora. Tá, mas ela não começou a te explorar da noite pro dia. Ela chegou se fazendo de vítima, pedindo uma coisinha aqui, uma coisinha ali, agora ela quer todo o seu salário e nunca vai ser o suficiente, é isso que você tem que entender. As pessoas, elas não estão fazendo isso porque gostam de você ou porque você é a boazinha, elas estão do seu lado. Não, elas estão do seu lado porque elas têm benefícios. Elas estão ali porque elas estão te explorando muitas vezes, seja lá quem for. Então, comece a observar aí se realmente você está fazendo a coisa certa. Porque tudo na nossa vida vira um hábito. A pessoa começa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá e de repente vira hábito. E quando você percebe, você nem sabe mais dizer não. Você está sempre dizendo sim, 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 sim.
Então, já virou um hábito na sua vida as outras pessoas te explorarem, as outras pessoas abusarem de você. Isso acontece com relacionamentos abusivos, porque o relacionamento abusivo, ele começa com você admirando a pessoa, achando que a pessoa é um príncipe enviado de Deus, o alecrim dourado da face da terra, a melhor pessoa do mundo. E você vai cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali, cede um pouquinho, de repente vira um hábito. Você tá dizendo sim para tudo que aquela criatura exige de você. Por isso, comece o quanto antes controlar a sua vida e mudar esses hábitos que se tornaram hábitos destrutivos e hábitos que eu posso dizer que são hábitos tóxicos. É tóxico para você. Tipo aquela amiga que chega na sua casa do nada, você se programou para fazer a maior faxina hoje, ela chega do nada com 3 crianças de arrasto e entra na sua casa como se fosse dela, as crianças vão abrindo a geladeira e você não consegue dizer chega. Quando quiser vir na minha casa, avise. Quando quiser vir na minha casa, venha e avise com antecedência. Então você tem que falar, amiga, na boa, eu sei que você veio aqui, que você andou, que você pegou Uber, sei lá, mas hoje não vai rolar você ficar aqui, eu tenho muita coisa pra fazer. Simples assim, às vezes você nem tem nada pra fazer, mas você não suporta aquelas crianças mexendo nas suas coisas, estragando suas coisas, fazendo baderna e aquela mulher só reclamando da vida e falando mal do marido que depois ela vai lá dar pra ele. Normalmente não é assim? Você acha que porque é amiga, você não pode se impor. Ai, vou magoar a pessoa. Olha, tem pessoas que é melhor a gente magoar mesmo pra ela desaparecer, vazar da nossa vida. Eu tinha uma amiga que eu considerava muito e eu comecei a ceder, fazer coisas que eu não gostava porque achava que era importante pra ela. Então, amiga é pra essas coisas. Amiga tem que estar na hora das coisas boas e das coisas ruins. Concordo. Desde que isso não te prejudique. Desde que isso não te faça mal. Quando eu percebi, eu estava me vendo envolvida em situações extremamente tóxicas pra mim. E foi naquele momento que eu falei, agora chega. Avisei uma vez, avisei 2 vezes. Na terceira vez foi uma mensagem. A partir de hoje eu não quero mais você na minha casa. Eu não quero mais essa amizade. Por quê? Porque você não é minha filha. Nem com os meus filhos eu tive que fazer isso. Então, eu não vou fazer isso com você. E tá tudo bem. É muito melhor você encerrar um ciclo de amizade do que você começar a ser tóxica para outra pessoa. Porque aquilo era negativo para mim, mas talvez para ela fosse positivo. É a vida que ela gosta de ter, são as pessoas com quem ela gosta de andar, são as coisas que ela gosta de beber, de fumar. Isso é problema dela. Eu não tenho que mudar aquela pessoa. Eu só avisava, olha, isso não é compatível com o que eu quero pra mim. Então, se você quer continuar sendo minha amiga, é bom você saber o que eu quero pra minha vida. E aí, rompi, foi a melhor coisa que eu fiz na minha... Não a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu já fiz coisas melhores. Mas naquele momento foi a melhor coisa, foi a melhor decisão, é dizer não pra uma amizade. E aí, nesse caso aqui também entra a 5ª situação, que é o famoso sim para agradar os outros. Era o que eu estava fazendo. Eu dizia sim para coisas que, no fundo, às vezes eu queria estar em casa assistindo minha Netflix, bem querida ali, sabe? Eu, minha televisãozinha, minha bacia de pipoca. E aí eu tava me vendo lá numa balada, ouvindo sertanejo universitário, porque a pessoa tava deprimida e precisava sair. Então, é dizer sim para agradar os outros. É igual quando você diz sim pro seu filho, achando que se disser não, ele vai deixar de te amar. Então você diz sim para comprar a atenção do seu filho, para comprar o amor do seu filho. Depois fica fazendo chantagem com a criança, chantagem com o adolescente. Ai, porque eu faço tudo por você e assim que você me trata, sempre vai te tratar assim. Não é porque você disse sim ou não que ele vai te tratar diferente. Ele sempre vai te tratar de acordo com a maneira que você merece ser tratada. Você vai ser respeitada sempre na mesma proporção que se respeita. A pessoa que não se respeita não vai ter o respeito de ninguém. E os seus filhos vão achar que a vida é assim, que todo mundo tem que dizer sim pra eles. E acabou. E vão sofrer, porque os não da sociedade vêm com muito mais intensidade do que os sim, pode ter certeza disso. Então você, além de estar prejudicando a sua vida, você está prejudicando a vida do seu filho, deixando ele entender que a vida é fácil, e a vida não é tão fácil assim. E agora, o 6º motivo, né, que você tem que dizer não, que é o que eu mais gosto e que é o que eu sei que mais acontece com vocês. É quando você vira Uber, caixa eletrônico, salão de beleza, quando você vira loja de roupa. Como assim, Sil? Presta atenção. Você casa com um cara desocupado, que não trabalha, você banca tudo, ele usa o seu carro, ele usa o seu cartão de crédito. Você tem amigas que
Sempre o aquecimento ali, né? Vamos aquecer pra festa, é onde bebe, é as suas bebidas que estão na sua geladeira, é a sua maquiagem. Ai, amiga, você não tem uma roupa pra me emprestar? É a sua roupa. Ai, amiga, as suas amigas não têm carro, sempre com o seu carro. Aconteceu comigo, de sempre ir com o meu carro pros lugares. Um dia fui multada, ninguém perguntou se eu queria que elas me ajudassem a pagar a multa. Pois é. Ah, mas era você que estava dirigindo? Não. Eu estacionei meu carro no lugar correto, só que o pneu ficou um pouquinho na faixa. Mas veja aqui, a negatividade do ambiente das pessoas só atrai coisa negativa. Sempre estacionei naquele lugar, nunca aconteceu isso. Aquele dia eu estacionei e aconteceu por quê? Porque eu não estava bem, eu não queria estar lá, eu estava irritada e eu fui. Mesmo assim eu fui. Então, você tem que sentir dentro de você o que te dá paz. Então, maquiagem não é uma coisa que você tem que prestar para as pessoas. A gente vê aí a questão de Covid. Não, é uma coisa íntima. Roupa é uma coisa íntima. Depois você traz a energia daquela pessoa. Eu já emprestei uma camisa branca que a pessoa passou, sei lá, que desodorante embaixo do braço. Eu tive que jogar fora, porque ficou aquela mancha amarela aqui que nunca mais saiu. Não empresto roupa. Vamos sair? Vamos. A gente vai de Uber e vai dividir Uber. Simples assim. Então você tem que parar de deixar as pessoas te explorarem. Ai, Sil, mas então não vou ter amiga. Melhor não ter amiga. Você vai sim. Você vai arrumar amigas, porque tem pessoas aí que vale a pena sim, que são muito parecidas com você. Então tá, a gente se encontra lá, vou com o meu carro, você vai com o seu carro. Cada uma paga a sua conta, porque tem aquelas tão folgadas que ela sabe que não tem dinheiro, ela vai viajar com você, ela vai pro restaurante com você, ela vai pro lugar, gasta e daí chegar na hora e fala assim, amiga, meu cartão não passou, viu? Tô tendo problema com o meu aplicativo do Pix aqui. Você podia pagar pra mim, depois a gente acerta? Nunca mais lembra de acertar, né? E aí fica aquela coisa da cobrança. Então, gente, avalia aí o que vale a pena nessa vida. Família também que explora, marido que obriga você a fazer coisas que você não quer. A gente já falou aqui, eu acho que a gente já tem aqui um monte de situações que provavelmente você já se identificou aí. Então, leve isso para sua vida. Até agora eu falei de situações onde eu acredito que você deveria dizer não. Mas para dizer não, você não precisa ser grossa, você não precisa esculhambar a pessoa, jogar na cara. Você só tem que falar a verdade, como você se sente. E sim, pessoas que estão próximas a você só pelo que você pode oferecer, só pelos seus sims, elas vão reagir negativamente. Pode ter certeza. Lembra que eu falei no começo que dizer sempre sim, você está treinando a pessoa para te tratar de determinada maneira quando você disser não? É mais ou menos isso. Ah, Sil, mas eu não sei dizer não. Eu simplesmente travo, é algo maior que eu, porque você já acostumou, né? Falar assim desde pequenininha, baixar a cabeça pra todo mundo, ser a coitadinha pra todo mundo lá. Coitadinha não, né? A boazinha. Aquela que, nossa, todo mundo admira, né? Olha que criança admirável, não abre a boca pra nada. Você já acostumou. Então agora você continua só executando aquele padrão, aquele programa. Mas não é tão difícil assim dizer não. Vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que vai ser bem interessante para você aí que não consegue se posicionar na vida. Porque não tem muito segredo. Basta você dizer coisas do tipo, e pode até inventar uma mentira. Existem as mentiras que não prejudicam a pessoa que está recebendo e não prejudica você. Às vezes é muito melhor você inventar uma desculpa, uma mentirinha ali que vai fazer bem para os dois lados, né? Pelo menos vai fazer bem para você e não vai prejudicar a outra pessoa. Por exemplo, olha, amiga, se você tivesse me avisado antes, daria, mas eu já tenho outro compromisso, mesmo que você não tenha outro compromisso. Por exemplo, você saiu de férias, o seu chefe quer que você esteja trabalhando, porque tem isso, acontece isso, não acontece com vocês? Você sai da empresa, mas você continua trabalhando remoto, respondendo e-mail, tá no celular o tempo todo mundo buzinando e pedindo o que tem que fazer. Aí você pode simplesmente falar assim, estou saindo de férias, não entre em contato. Se entrar em contato, você pode fazer, muita gente fala assim, oi, não tô ouvindo, tô no túnel, tá, pá, desliga. Aí você fala assim, ai, chefe, adoraria, mas eu tô numa praia aqui que não tem Wi-Fi, não posso nem ligar o computador, nem trouxe o computador, na verdade, então não vou poder te ajudar, eu só volto pra casa 20 minutos antes de iniciar o meu trabalho, antes de acabar as minhas férias. Pronto, tá prejudicando ninguém, tá se salvando, na verdade, de ter férias tumultuadas. Tem que entender o que é obrigação sua, né? O que faz parte ali da sua obrigação
e o que são coisas, situações que te colocam numa posição onde você se sente mal, mas, sabe, não consigo não fazer isso. Tem pessoas que são convidadas para ser padrinho de casamento, padrinho de batismo de criança e tal. Eu já recebi muitos convites e eu sempre falo assim, eu ia adorar, mas não vai rolar. Não vai rolar, primeiro que eu entendo que o padrinho de uma criança, madrinho de uma criança, ela tem que substituir os pais em um momento ali. Eu não ia fazer isso, jamais. Então, eu sou muito sincera. Madrinha de casamento. Eu sempre penso assim, né? Eu vou ficar honrada. Pra quem que é boa essas coisas aí? Só pra quem tá casando. É vestido que tem que ser tudo igual, que você só vai usar uma vez na vida. Então, você gasta um dinheiro absurdo pra enfeitar o álbum e o Instagram de outras pessoas. Ok, se você acha que isso é importante, se aquela pessoa é importante pra você, às vezes é sua irmã que tá casando, às vezes é sua mãe que tá casando de novo pela terceira, quarta vez lá, né? E tem que fazer festa. Tudo bem, comigo não rola essas coisas. Eu já deixei de ir em casamento só pelo convite, porque eu ia ter que gastar um monte lá com cabelo, maquiagem, vestido, aí vem aquelas coisas, tem que ser vestido disso, vestido daquilo, aí eu penso assim, que preguiça, gente, o que eu vou ganhar com isso? Então, às vezes, você é a decoração da festa dos outros. É a minha opinião, eu posso estar totalmente errada e eu não vejo problema nenhum de você ficar lisonjeada com os convites, gastar o dinheiro, ir lá, se divertir, tá tudo bem, eu não tô criticando ninguém. Eu estou falando de situações em que você não quer fazer aquilo e você faz, tá? Então, eu tô dizendo que eu sei dizer não. Eu sei não ir onde eu não quero, onde eu não me sinto bem. E você sabe? Será que todo mundo que vai num casamento, todo mundo que vai numa festa queria estar lá? Queria gastar aquele dinheiro? Será? Acredito que não, mas vai. Por quê? Porque o que os outros vão pensar de mim? O que a pessoa vai pensar? Com tanto amor me convidou. Eu falo assim, eu muito obrigada por pensar em mim, por ter lembrado de mim, mas justamente nesse dia eu vou sair para um cruzeiro. Tem que estar lá em Santos. Por isso que é legal você não pôr toda a sua vida em redes sociais. Porque quando você coloca tudo nas redes sociais, as pessoas sabem o que você está fazendo e aí você não pode mentir, né? É engraçado isso, porque a rede social ela já é uma grande mentira, né? Muita falsidade ali por trás, já é uma grande ilusão, vamos assim dizer. Só que ela serve para te entregar no momento em que você precisa sumir, que você precisa mentir. Eu sou a favor das pessoas guardar para si as suas coisas. O problema é que ninguém consegue fazer uma viagem e curtir a viagem. Ela tem que postar, senão não é a mesma coisa. Mas tudo bem, só tô dizendo que quando você é mais reservado, você consegue dizer não e desviar a atenção ali para uma outra coisa, que é o que você quer de verdade. Às vezes o seu marido também nem gosta tanto de fazer churrasco na casa dele, mas como na sua casa tem piscina, tem churrasqueira, tem edícula, tem tudo, os amigos vêm e vão se enfiando. Ele não consegue dizer não. Vocês dois não conseguem dizer não. Por isso que eu falo da importância do diálogo. Aí vocês têm que conversar e se posicionar. Se são amigos de verdade, vão entender. Ele pode, inclusive, jogar a culpa por cima de você. A minha esposa não quer mais. A rabugenta não quer mais limpar a casa, não quer mais fazer as coisas, quer ficar agarradinha comigo assistindo Netflix no domingo e fazendo sexo gostoso. Acabou. Você não pode ser obrigada a fazer coisa que você não quer. E essa questão do diálogo acontece muito também na questão sexual. O marido insiste, exige, e cada vez que ele faz isso, ele afasta mais você dele, porque cada vez você fica com mais raiva, você acha ele menos compreensivo, vocês acabam se distanciando cada vez mais. Então você tem que chegar e expor para ele o porquê aquilo tá acontecendo. Fala do seu ciclo menstrual, quando que você tá com mais vontade, quando que você já não tá mais com vontade, o que você gosta que ele faça que te deixe mais ativa. Tem que ter diálogo. Dizer não só por dizer não e não justificar também deixa o homem pensando que, putz, será que, como eu falei, tá dando para outro? Será que eu fiz alguma coisa errada? Será que o problema é comigo? Tem que conversar, tem que expor, tem que abrir o jogo. O que não dá é ceder e não resolver o problema. É tipo quando você tá dando dinheiro, daqui a pouco você tá sustentando tua família inteira e não percebeu aonde que aquilo começou. Tá faltando comida na geladeira lá, seus filhos não têm o que comer e as outras pessoas estão lá
coçando o saco no sofá, fazendo fofoca, assistindo TikTok e você sustentando os outros. Então você tem que ser coerente, até mesmo porque quando você faz isso, você não ensina os outros a trabalhar, né? Eu prestei uma consultoria essa semana para uma mulher que mora em Londres. E ela tá morando numa casa cedida pelo governo, enquanto que ela descobriu que a irmã dela no Brasil comprou um apartamento. Aí ela se tocou que a irmã comprou o apartamento com o dinheiro que ela ficou mandando durante 15 anos pro Brasil para ajudar a família. A família tava se estruturando aqui. Aí ela se tocou que ela não construiu nada lá em Londres porque ela tava sustentando toda a família aqui no Brasil. Você tem que se comunicar com decisão, clareza, objetividade. E quando não tiver certeza do que dizer, será que eu digo sim, será que eu digo não? Comece a se questionar. Eu quero realmente fazer isso? Como que eu vou me sentir depois? Isso faz bem para mim? Por exemplo, eu queria fazer o churrasco aqui, mas daí eu perdi a vontade. Gente, eu já desmarquei coisa em cima da hora, porque no momento que eu marquei, eu estava motivada por alguma coisa e depois aquela motivação foi embora e eu não estava mais afim, então eu desmarco sim. Se a outra pessoa não pode entender, é com ela. Talvez por isso que hoje eu esteja bem mais reflexiva comigo mesma, mais sozinha, mais na minha, para não ter que passar por esse tipo de situação. É muito cansativo e desgastante, você tem que estar sempre se questionando. Será que eu falo assim? Será que eu falo não? Porque nós estamos o tempo todo fazendo escolha na vida. O dia inteiro a gente passa fazendo escolha. Será que eu coloco essa planta aqui? Será que eu puxo o microfone para cá ou não? Será que eu ligo essa lareira aqui que eu amo aqui atrás ou não? O tempo todo a gente está fazendo escolha e nesse momento a gente tem que fazer escolhas também. Então, se eu tenho que escolher entre o bem-estar dos outros e o meu bem-estar, eu vou escolher o meu bem-estar. Se os outros não entendem isso, não é comigo, é com eles. Esse posicionamento é que as pessoas precisam ter. Como eu já falei aqui antes, a gente tem que ser maleável, a gente não precisa ser grossa. Então, assim, combinou de ir em um lugar com a pessoa e chegou no momento, não estava mais afim, pode dizer que tá com diarreia. Pronto, a pessoa tem que entender que você tá com diarreia. Caso essa pessoa seja importante na sua vida, um amigo, uma amiga, e aí você, não quer magoar ela, não quer dizer que deixou na mão, então, sei lá, inventa alguma coisa aí, sabe? Mas não é uma mentira que vai prejudicar. Sim, mas você disse que mentira tem energia negativa. Sim, quando prejudica as pessoas tem energia negativa. Quando você mente para se sentir bem, você eleva a tua frequência. Porque você não está prejudicando ninguém, nem se prejudicando, não está se enganando. Então a gente fala mentira, é desculpa na verdade, né? Uma desculpa para não fazer aquilo. E às vezes você não percebe que a outra pessoa está exigindo de você alguma coisa para você ceder, aquela pessoa está tentando te intimidar. Então se pergunte, qual é dessa pessoa que tá aqui me jogando culpa, tentando me intimidar, tentando me convencer de uma maneira até cruel às vezes, quando se trata de marido, às vezes é assim. E aí sim que você tem que dizer não, porque aí você tem certeza que aquela pessoa não tem que estar na sua vida. Então, minha querida, meu querido, minhas queridas e meus queridos, aprenda a dizer não pro seu bem-estar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo ficou enorme e olha, eu confesso que tinha muito mais coisas que eu queria falar aqui, mas às vezes eu acabo sendo um pouco repetitiva, né? Porque daí eu fico buscando as coisas dentro da minha cabeça. Mas eu espero que tenha sido importante para você. E se você quer se tornar uma pessoa que sabe se posicionar, sabe dizer não na hora que quer dizer não, sabe dizer sim e falar, vai ser só dessa vez. Não vai ter mais isso aqui, eu vou fazer só dessa vez. Faça o Metamorfose. Entre para a nossa comunidade. Faça esse treinamento transformador. O Metamorfose está te dando de presente o MDMA, que eu considero o suprassumo, como dizem, né? O Metamorfose, ele vai te elevar. Ele vai te elevar para um outro patamar como ser humano. E o MDMA vai te guiar para o despertar espiritual, para que você possa criar a vida dos seus sonhos aí de acordo com o que você quer. Eu não gosto da minha vida, eu odeio meu passado, você culpa as pessoas, quando que na verdade você é responsável por isso. Então ele vai te tirar dessa posição de vítima, vai melhorar o seu casamento, vai acabar com o seu casamento se for preciso, vai fazer com que você trabalhe no que você gosta e ganhe dinheiro com isso, vai fazer com que o dinheiro multiplique na sua vida, sem contar que logo nos primeiros módulos você vai ter um exercício que faz você recuperar
todo o dinheiro em menos de 3 meses. Isso eu te garanto, é uma garantia que eu dou. Então você não tem risco, meu bem. Vai lá, se lança. Muda a sua realidade, assim como eu mudei a minha e mais de 3 mil mulheres já mudaram a delas. E se você quiser uma consultoria personalizada comigo, por chamada de vídeo também, uma coisa pontual aí que você está precisando resolver, saiba que eu sou terapeuta sexual, eu sou terapeuta de relacionamento e agora também eu sou naturopata. Então, pode vir falar comigo que a gente consegue resolver qualquer perrengue aí na sua vida. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.